Você sabe o quanto vale a tua empresa? Esquece do capital social, faturamento atual. O valor do negócio vai muito além disso. E ignorar esse fato vai te fazer perder muito dinheiro. Como é que você vai atrair investidor para a tua empresa se você não sabe nem o quanto ela vale? Como é que você vai conseguir um financiamento bancário para alavancar o teu negócio? Se um sócio sair da empresa ou morrer, você já imaginou a complicação que isso pode ser sem o valor da empresa estar bem definido? Dali a pouco chega a citação de uma ação judicial em que o teu sócio ou a família dele pede um valor absurdo pela parte da empresa. Ou o contrário, você quer sair e o teu sócio querer te pagar uma ninharia porque vocês simplesmente não definiram como avaliar a empresa. Por isso, para você evitar esses e muito mais problemas, eu vou te explicar de forma descomplicada duas metodologias para vocês avaliarem a sua empresa e definirem isso já no acordo de sócios. Lembrando que o acordo de sócios não é o contrato social, tá, gente? E é fundamental para começar a empresa. E outra coisa, eu tenho certeza que essa aula pode te ajudar muito e ela é totalmente grátis. A única coisa que eu te peço é para você clicar aí para curtir o vídeo, comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de conteúdo e te peço também, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas, beleza? Então vamos lá. A primeira metodologia que eu vou falar é a do múltiplo de EBITDA, que é uma das formas mais comuns de avaliação de empresas. O EBITDA é uma sigla em inglês que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. De uma forma bem simplificada, o EBITDA é utilizado para analisar a saúde financeira de uma empresa e a capacidade dela em gerar lucro. Para usar a metodologia do múltiplo de EBITDA, você vai precisar primeiro calcular o EBITDA da tua empresa. E depois você vai multiplicar esse EBITDA por um X, que vai variar de acordo com o setor de atuação do negócio. Esse múltiplo ele vai variar muito dependendo da indústria, do tamanho da empresa e de outras questões. Empresas de tecnologia, por exemplo, costumam ter múltiplos mais altos do que empresas do setor de varejo. Para calcular o EBITDA, você precisa somar o lucro operacional, que é a receita menos os custos operacionais, com a depreciação e a amortização da empresa. E eu vou te explicar melhor isso. A fórmula geral é EBITDA igual a receita menos custos operacionais, mais depreciação, mais amortização. A receita é o valor total de faturamento da empresa e os custos operacionais incluem as despesas que são relacionadas com a produção e com a venda dos produtos ou serviços. A depreciação e a amortização são conceitos que significam basicamente a perda de valor dos ativos da empresa ao longo do tempo. Por exemplo, as máquinas, equipamentos e imóveis. A desvalorização deles é a depreciação e a amortização. Imagina que uma empresa tem uma receita então de 1 milhão, custos operacionais de 600 mil, a depreciação de, por exemplo, 100 mil e uma amortização de 50 mil. Nesse caso, o EBITDA da empresa seria de 550 mil. Então aí você chegou no valor do EBITDA. Para chegar no valor da empresa, você pega esse valor, que no nosso exemplo é de 550 mil, e você multiplica pelo fator multiplicador do setor de mercado da empresa em questão. Então imagina que o multiplicador do seu setor seja 4. Você vai ter uma empresa avaliada então em R$ 2.200.000 dentro desse nosso exemplo. É importante lembrar, gente, que essa metodologia ela não leva em conta outros fatores importantes para a avaliação da empresa, como o fluxo de caixa futuro, as dívidas, o mercado em que a empresa atua, a concorrência, enfim. A segunda metodologia que eu quero te falar aqui é a do fluxo de caixa descontado. Esse método é utilizado para avaliar uma empresa levando em consideração o potencial que ela tem de gerar fluxo de caixa no futuro, descontando ainda uma taxa de retorno que seja considerada adequada no caso concreto. E aí, quando esses fluxos de caixa futuros forem estimados, você vai precisar abater sobre eles uma taxa de retorno razoável para recompensar os riscos envolvidos no negócio. Essa taxa pode ser determinada com base em fatores como a taxa de juros de mercado, o risco associado à empresa, ao mercado em que ela atua, o custo de oportunidade do investidor e por aí vai. Em resumo, tudo isso vai determinar qual seria o valor atual dos fluxos de caixa futuros. E isso acaba representando o valor atual da empresa dentro dessa metodologia. Mas para que essa técnica de avaliação faça sentido, é óbvio, gente. É imprescindível que as projeções sejam realistas, que as estimativas do futuro da empresa sejam também e que as premissas sejam bem fundamentadas. E tudo que eu te expliquei aqui nessa aula não dispensa, obviamente, a contratação de um avaliador especializado em valuation, em avaliação de empresas, ok? Até porque eu dei apenas 2 exemplos das metodologias mais comuns, mas existem diversos outros fatores que você vai precisar considerar no teu caso concreto. Meu ponto aqui com essa aula é incentivar você e os teus sócios a definirem claramente no acordo de sócios os critérios de avaliação que façam mais sentido para vocês, para a realidade da empresa de vocês. E eu garanto que quando vocês fizerem isso,
a tua empresa vai seguir de forma muito mais profissional, ela vai ser percebida sim pelo mercado e vai garantir para vocês muito mais segurança e tranquilidade para vocês focarem naquilo que realmente importa no dia a dia da empresa.